CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este episódio, que ele é muito especial. Hoje é dia 29 de dezembro, é o último episódio do ano de 2025, além de ser o marco. Ele é um marco porque termina o quinto ano, ou seja, o ano 5 do CoachCast. O próximo episódio vai ser o episódio do ano 6. O CoachCast está indo para o ano 6. E eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa, um profissional, assim, que eu vou dizer que eu tenho até medo de entrevistá-lo, porque ele é alto nível e está lá além mar. Manuel Matos, seja muito bem-vindo. Eu estou honrado aqui com a sua presença, com o seu calibre aqui no CoachCast para encerrar esse ciclo esse ano. Quem é Manuel Matos? Sérgio, muito obrigado pelo convite e pela introdução. Eu fico. Esse cara está falando de quem? Mas é uma honra estar aqui com você e tenho acompanhado o seu podcast e parabéns. 5 anos, caramba, há empresas que duram 2, 3 anos. A vida média de uma empresa é muito mais curta que isso, habitualmente. Então, você é um empresário do alto calibre. É isso aí, obrigado. Está ultrapassando a taxa de mortalidade de muitos empreendimentos. Portanto, você tem esse empreendimento, chama podcast. Bom, enfim, quem é o Manuel Matos? Perguntou você. Olha, cara, tive aí uma experiência no Brasil muito boa, quando estive aí entre 2011 e 2018, em que foi uma sessão de coaching, eu estava assistindo e alguém me perguntou exatamente isso. E a resposta, comecei dizendo o meu nome. E a moça, a coach, disse, não perguntei o nome, eu perguntei quem é você. Mesmo a minha cara, eu fiquei logo, uau! Então, eu sou consultor. Não perguntei o que é que você faz. Perguntei quem é você. E caramba, e aí fiquei... Bom, ok, sou um curioso pela vida, sou um desafiador do status quo, não segui uma carreira normal, digamos assim, e essa curiosidade levou-me a aprofundar muitos temas em muitas alturas e nesse momento estou numa fase da minha carreira em que até brinco com alguns amigos meus que estão na área de marketing ou que estão fazendo a mesma coisa, mas atrás das empresas. Neste momento são as empresas que vêm ter comigo, graças a Deus, e talvez também é um bom trabalho ou impacto que consigo ter. Então, é algo que eu almejava, que não sabia se alguma vez iria conseguir, mas olha, cá estou eu. E um exemplo é termos, por exemplo, conectado. Eu não andava atrás de você, via os seus podcasts, e aí de repente você tem essa coragem de me contactar. Legal, estou muito contente com isso, Sérgio. Muito bom, muito bom. Não, e eu quero agradecer também a quem nos colocou em contato, que é o nosso amigo em comum, Jean Pasteur, outro profissional assim de alto calibre, admiro muito ele, e parece que as coisas vão se unindo, né, de uma forma muito especial, assim. Verdade, exatamente. Não há coincidências, e isso já aprendi ao longo da vida. As coisas acontecem dentro de uma determinada ordem das coisas que você pode ajudar a originar ou a evitar. Mais uma vez, somos muito responsáveis por aquilo que nos acontece. Muito bom, que legal. Sensacional isso aí. Foi bom viver no Brasil esses anos todos, aí, esses 7 anos? Cara, foi uma experiência muito interessante. Quando estava com 49 anos, no meu 7º septênio, um cara que eu já não conhecia, que eu conhecia aí do Brasil, que já não via aí há uns 10 anos, convidou-me para tomar um café, fomos ali às Amoreiras, aqui em Lisboa, sentámos-nos, olhou para mim, olho no olho e disse de imediato, Manuel, quero vir ao Brasil? E esse é um teste que eu coloco sempre que estou trabalhando com alguma equipe, seja em vendas, negociação, liderança, assim um teste de sensibilidade. E pergunto sempre à turma, em quanto tempo é que eu dei a resposta? Vocês conhecem-me há pouquíssimos minutos. Em quanto tempo? E então vou escutando as opiniões, testando a percepção das pessoas e alguns acertam. A resposta foi logo sim, de imediato. Sim, claro.
Ah, e é para fazer o quê? Perguntei. E o cara, tudo. Bom, só sei é que 5 minutos depois de começarmos a tomar o nosso café, já estava ligando para o Brasil, dizendo, olha, marca aí para daqui a uma semana a viagem para o Manuel ir para aí e etc. Porque, entretanto, ele tinha uma noção de que havia a crise aqui em Portugal e as coisas estavam a ficar mais difíceis. Tinha tido vários clientes que tinham cancelado, esperando, vendo o que é que estava a passar, porque estava cá, o FMI estava chegando, etc. E então cheguei ao Brasil e foi um mundo completamente novo. Primeiro, julgava que escutava. E escuta, como sabemos, é a base de toda a nossa inteira relação com o mundo que nos rodeia, do sucesso das pessoas de sucesso, e o saber escutar é diferente de saber ouvir. E eu julgava que já escutava, tinha 49 anos, caramba, já tenho aqui alguma experiência, trabalhando há 20 e muitos anos já no tema do coaching, da liderança, do treinamento, do aconselhamento, experiência de empresas, etc., liderando equipes, etc. E constatei que há muita gente que escuta muito melhor do que eu, e foi aí um caminho muito interessante. Então, do ponto de vista da aprendizagem, foi assim um salto para um outro patamar. Estava com uma equipe muito boa, de uma empresa que se chama Wiznet, e que é uma empresa que desnata e o mercado em termos de treinamento, como experiência foi excelente. Viajei por todo o Brasil, conheço mais coisas do Brasil, sei cá, posso dizer desde Porto Alegre, Horizontina, Cascavel, Foz do Iguaçu, até Parauapebas, Belém, Recife, São Luís do Maranhão, cara. Caramba, você conheceu o Brasil melhor que muitos brasileiros. Eu sei, eu reparei nisso. Como nota, também gosto de dizer, vivi em São Paulo sem carro. Foi muito tranquilo nesse aspecto. Eu conhecia melhor São Paulo que muitos brasileiros de São Paulo também. Verdade. Porque o ônibus tem uma coisa muito boa aí, que é o GPS. Mas, enfim, havia um aplicativo que ajudava muito nisso, etc. Bom, e o Brasil, para mim, foi uma surpresa. Eu conheci o Brasil da Gabriela Cravo e Canela, do Dona Flor e os seus dois maridos, e todas essas novelas que nos chegavam aqui já há muitos, muitos anos. Nunca esperei ir para o Brasil. Constatei que é uma nação com um potencial tremendo. Aliás, de vez em quando lembrava-me de um primeiro-ministro aqui em Portugal, no início da década de 90, que uma vez chegou à televisão e disse: deixem-nos trabalhar. Havia muitos interesses instalados na altura, tínhamos saído da ditadura em 75, 74, 75, ainda havia alguns interesses instalados que limitavam a atuação, então o primeiro-ministro disse: deixem-nos trabalhar. E foi mais ou menos a sensação que tive aí no Brasil: deixem-nos trabalhar. E o espírito empreendedor, a coragem do brasileiro, o humor do brasileiro. Ainda ontem estava a constatar com a minha mulher que nós damos mais com pessoas de fora, sobretudo brasileiros, que aqui há muitos, do que com portugueses. Olha só, que interessante. Você sabe que, dando um parênteses aí no que você está falando, eu tenho um coach meu, que é aí de Portugal, da Ilha dos Açores, vou citar o nome dele aqui, é Paulo, e depois eu vou passar para ele esse episódio para que ele assista e acompanhe ou ouça. E ele é uma pessoa também assim que ele gosta muito do Brasil, virou meu amigo agora, tem 2 ou 3 anos que a gente se conhece, já fui visitá-lo, esse ano eu fui visitá-lo, estive lá nos Açores com ele, de uma simpatia, conheci toda a família dele, foi assim, me levou lá na ilha São Jorge, que ele vive, estive no Pico, estive ali em São Jorge, e foi sensacional, muito bem acolhido, assim, lugares maravilhosos, e me chama a atenção isso também, ele tem muito mais familiaridade aqui com o Brasil. Exatamente. Aliás, nós somos apenas 10 milhões, vocês são 220 milhões. Devia haver até uma língua específica chamada brasileiro. É verdade. Porque há muita coisa muito diferente. Muito Mas, interessante enfim, isso. E gostou do queijo dos Açores? Nossa Senhora, eu adorei os Açores, eu vou voltar para lá ainda, eu quero ficar 15 dias conhecendo todas as ilhas. Vale a pena, muito, muito bonito.
Eu conheci ainda escoteiro em 84. Tinha o quê? 22 anos na altura. Olha, E adorei, adorei. Aí é que a natureza é bem viva. Foi uma das coisas que me agradou muito no Brasil. Eu lembro-me de ir em Paraopebas, lá no veículo da Vale, com que eu estava trabalhando, e ver onças passando à frente do carro. caramba, Paraupebas é Pará, salvo engano. É, Pará, é lá em Isso, cima. bem E no aquilo é norte. lá perdido, algures no meio de tudo. Eu conheci Olha as que minas interessante. todas da Vale, por exemplo, em Minas Gerais. Andei por todas as minas da Vale. Lá em cima, estive em Vitória, lá no Porto. Estive lá em cima em São Luís do Maranhão. Cheguei a visitar as dunas, que foi uma das experiências únicas da vida. Então, fiz aí coisas no Brasil que talvez não tivesse feito em nenhum outro país. Foi Uhum. muito, muito Que bom. bacana, que coisa boa que você gostou, que a experiência foi boa. E você falando isso, São Paulo, quando vem amigos aqui, eles não pensam que a cidade também é tão arborizada quanto é. E É São Paulo, verdade. que é uma cidade que é a selva de pedras, mas ela é muito arborizada, é uma cidade maravilhosa também. Você teve a oportunidade de aqui viver 7 anos. Então, eu vivia junto ao Parque da Aclimação, Ah, sim. É do que lado éramos. daqui onde eu tô. Eu moro Olha, pertinho do parque. olha que legal. E então nós estávamos a uma quadra do parque. Então Ah, todos os dias ia para o parque dar uma corridinha, uma caminhada, às vezes ia a pé até lá acima à Paulista, onde era o escritório, fazia aham. 15, 20 minutos a pé, era bem legal. Eu gostava Que muito, bacana, Manuel. gostei muito de morar aí. O Que meu filho legal. ainda vive aí no Brasil. Ah, que bacana. Ele gosta daqui. Gosta muito daí. Vive aí junto à Vila Mariana. Ah, tá aqui perto também. Pois, Tudo exatamente. pertinho aqui. Que legal. Muito E bem. posso acrescentar, você falou do coach, do Isso. coachee, você fez o coachee que ficou seu amigo. Eu também tive há 2 anos atrás um coachee, filho de um casal amigo, de tal forma ficámos amigos que esse ano que passou, este ano, dia 27 de dezembro de 2024, fomos para o Brasil, estivemos uns 2 dias com o meu filho, fomos fazer a passagem de ano com ele, em Ah, Florianópolis. que legal, que coisa Então, boa. a passagem de ano foi com esse que se tornou meu amigo. Hoje em dia, eu e ele somos conselheiros de uma empresa de agentes conversacionais, uma empresa brasileira já com representação internacional. Uhum. Excelente. Olha, então você tocou num ponto aí que eu acho que vai ser a convergência da nossa conversa aqui também, desse bate-papo do CoachCast hoje, que é a inteligência artificial que está dominando aí as pautas, os negócios, mas ainda meio obscuro. Hoje ainda estava vendo aí que a OpenAI vai fazer uma captação de 100 bilhões para incorporar nos seus projetos aí de inteligência artificial. Desde quando você trabalha com inteligência artificial? Cara, eu sempre fui muito curioso com estas novidades tecnológicas. Eu costumo dizer que se não tivesse vindo para a área de gestão e a área humana, portanto, a parte humana na gestão, eu teria ido para engenheiro e engenheiro informático. Eu lembro-me que em 88, 89, eu estava trabalhando com folhas de cálculo como o VisiCalc, o Multiplan, o 4, e só depois é que apareceu o Lotus 1, 2, 3. Poucas pessoas têm a ideia disto. Era o bisavô, tetravô do Excel. Verdade. Eu, em 90, 91, como consultor de otimização de processos, eu era o único que mexia no computador e sabia fazer os documentos necessários para os projetos. Era o único. E não era da área. Havia pessoas da área que nem isso sabiam, porque aquilo exigia alguma dedicação. Eu gostava muito. E a E sua porque formação original, qual que é, Manuel? Desculpa, eu é não... gestão de empresas, Gestão organização de e empresa. gestão de empresas. Em Tá. 80, entrei aqui na faculdade, no ISCTE, e a parte mais tecnológica só tivemos em 85, já no último ano. E, claro, eu passava horas e horas de volta daquilo. Comprei o primeiro Sinclair. Sinclair era um pequeno computador que apareceu em Inglaterra e que, na altura, como eu dava aulas de natação, consegui comprar, porque os outros eram todos muito caros. E eu lembro-me das horas que passei de volta daquilo, a afinar a cabeça de leitura do gravador, porque eram as cassetes de áudio gravadas com os programas. Era uma coisa Olha extraordinária. só que interessante. Muito, foi muito interessante. Muito E bacana. depois,
Porquê é que eu estou falando disso tudo? Porque eu encontro muita semelhança com o que está a passar agora. Eu lembro-me muito bem na altura de ver manchetes em jornais, pessoas com medo, vamos ficar sem emprego, estas coisas do Windows e dos Excels e Words vão tirar trabalho a muita gente, etc. E na realidade tornou-se uma ferramenta. E eu estou sentindo exatamente a mesma coisa. Para mim, quando alguém me fala da IA, eu considero que é um parceiro. Se quisermos em termos mais formais, um sparring partner. É alguém que me desafia, que tem conhecimentos, que põe à prova os meus conhecimentos e que me desafia a querer aprender mais. E, sobretudo, porquê? Porque temos que ter um juízo crítico acerca dos resultados que estamos a obter com essa inteligência artificial. E quando hoje em dia falamos de inteligência artificial, as pessoas pensam, o ChatGPT, o Gemini e por aí fora. É apenas uma ponta da inteligência artificial. A inteligência artificial existe já desde metade da década de 2010, 2015. Havia o Watson da IBM, que já era uma coisa muito avançada. E depois começou toda esta questão do ChatGPT, as empresas a investirem, etc. Tem grandes vantagens. Até que ponto estamos preparados? É preciso tomar muita atenção a isso. A capacidade de lidar com as respostas e, sobretudo, como fazer as perguntas. E é muito engraçado. Porquê? Porque eu, quando treino vendas, liderança, negociação, whatever, costumo dizer, cada um de nós tem as respostas que merece às perguntas que faz. E então, isso às vezes a pessoa acha que aquilo não funciona bem. Calma, qual foi a pergunta que você fez? Qual foi o contexto que você inseriu? Porque se não insere um contexto, a resposta vem... Aquela parede é branca, mas qual parede? O que você está falando? É verdade. Olha que interessante o que você está falando aqui, eu acho que vai servir de um MBA já para quem está nos ouvindo. Faça as perguntas com contexto. Por quê? Inteligência artificial não é mágica. Nada. As pessoas acham que sim, consegue-se tirar excelentes resultados das aproximações. Aliás, o Gemini, por exemplo, conseguiu agora, através do universo Google, onde está inserido, trazer cada vez mais inteligência artificial para o nosso dia-a-dia, com as respostas que podemos lá chegar. Você tem os sites que aparecem, mas depois tem ali logo uma resposta com a inteligência artificial. Lembrando que aquela resposta, como você fez a pesquisa no Google, que é a pesquisa habitual que você está habituado a fazer, não vai ser tão eficaz como se você fizesse de uma forma mais eficaz. Tem que dar o contexto, tem que dar o que é que se espera com a análise que está a querer fazer, tem que trazer os parâmetros sobre os quais pode ser feita a análise. Enfim, há um conjunto de aspectos que é preciso conhecer primeiro, antes de fazer uma pesquisa que você queira com a profundidade adequada. Uma das sugestões que eu costumo dar, muito naturalmente, é, tudo bem, utilize a inteligência artificial. Agora, cheque com outras. Porquê? Porque há umas que são mais propensas a alguns devaneios, não é? Têm alucinações. Outras que conseguem ser mais eficazes. Aqui em Portugal, por exemplo, nós temos o Revolut Pro, que é uma fintech, que nos oferece, nos RevPoints, a assinatura do Perplexity Pro. E quando você analisa e faz a pergunta a várias inteligências artificiais para evitar até o enviesamento, qual ferramenta é mais eficaz para obter uma resposta dentro deste contexto? E você pergunta uma, vai ao Gemini, ao ChatGPT, ao Claude, ao Perplexity, e provavelmente haverá alguma coincidência e então vai ver qual é das melhores respostas que pode ter. Sabe que isto agora me chamou a atenção porque em 1900 não havia uma hora universal. E as pessoas andavam com um relógio, andavam com 2 relógios na mão. Que era para mais ou menos, que horas serão? Mais ou menos aproximado. E então, aqui a questão da inteligência artificial agora de repente lembrou-me sempre o desafio das tecnologias e das inovações e dos processos. Muito bom. E justamente vai ser o tema deste episódio, Manuel, que foi sugerido por você,
a inteligência artificial potencializando o humano e vice-versa. Exatamente. Ela está aprendendo conosco também. Você pode abordar um pouquinho mais isso aí? Sim, claro. Olha, para assustar um pouco, se vocês pesquisarem DBS, Banco DBS de Singapura, em fevereiro desse ano, despediram 4.000 pessoas. E substituíram por 1.000 pessoas que sabiam de IA. O que é que isto significa? Exato. O que é que isso significa? É que não é a inteligência artificial que nos está substituindo. É pessoas que sabem de inteligência artificial. Ou seja, o tema central é pessoas. Ou sabemos ou não sabemos. Ou adaptamos ou não adaptamos. Tal como adaptamos a saber utilizar o Excel, o Word, o PowerPoint, etc. Aqui temos de saber como adaptar a utilizar a inteligência artificial. E o caminho é mais ou menos simples. Agora, que a inteligência artificial nos permite atingir níveis que nunca esperávamos, isso é verdade. Conseguimos mais informação, mais detalhe, mais dados do que só aquilo que nos vem de repente à cabeça, com mais profundidade. Agora, o que é que isto exige? Uma curadoria. Exige que você valide aquela experiência. Fala-se cada vez mais no sentido crítico. E isso é fundamental. Tem que ser crítico ou olhar a resposta. Hoje em dia, os alunos nas escolas, nas universidades, pedem a inteligência artificial. Faz-me uma tese sobre esse tema. É claro que o professor tem formas de verificar se foi ou não feito por inteligência artificial. O que é que eu faria se fosse professor na universidade? Que, enfim, já participei em vários cursos ao longo da minha vida, mas a universidade tem ainda um desafio para progredir e ser mais conectada com a vida real. Eu faria o quê? Agarrava na tese que veio em PDF, colocava na inteligência artificial e fazia a pergunta: em que medida isto pode ter sido feito por uma inteligência artificial? O que é que pode ter sido utilizado para fazer essa tese? Ou seja, eu tenho a vida facilitada como professor. Por um lado para checar, mas por outro lado também para validar. Eu agora posso também falar alguns exemplos do meu dia-a-dia em que eu trabalho com grupos a nível internacional que têm situações assíncronas e assíncronas, ou seja, síncronas, estou assim como nós estamos aqui os dois, assíncronas, as pessoas escrevem num portal, fazem perguntas, grupos de 100 pessoas. Imagina, 100 perguntas sobre um tema, responder a cada uma. Há 3 anos atrás, eu levava horas. Este ano, 100 perguntas, 1 hora. Uau! Uau! Potencializando. Potencializando. Copy-paste, inteligência artificial. Com um prompt já bem definido, com o contexto em que está sendo feita, em que a pergunta está sendo feita. Copy-paste. Veja a resposta. Tem sentido? Não tem sentido? Faço copy para coisa e acrescento o nome da pessoa, acrescento um ou outro detalhe, ou seja, torno perfeitamente personalizado. Portanto, eu consigo levar às vezes menos de 1 minuto em cada uma daquelas respostas. Muito bom. É um exemplo concreto. Sem dúvida alguma. Olha, outro exemplo. Eu tenho aqui no meu jardim uns sobreiros. Sobreiros é aquilo que dá a cortiça. Uhum. Em janeiro do ano passado, 2024, passaram aqui os inspectores e eu tinha acabado de cortar o sobreiro. Pois. Cortar as ramagens mais do que devia. E recebi hoje a multa. Qual foi a minha primeira reação? A multa com o texto, ou seja, ainda está na fase de poder defender a minha posição. O que é que eu fiz? Fotografei aquilo tudo, coloquei na inteligência artificial e o cara dá uma resposta toda. Olha, isso é perfeitamente válido, tem aí vários pontos para onde pode pegar para conseguir ter a multa mais baixa possível. Quero que eu faça um texto para você enviar para eles ainda nesta fase para conseguir esse valor mais baixo da multa. Cara, nem 5 minutos. Olha aí, ó. Potencializando a tua própria defesa agora. Completamente. Eu agora tenho um texto aqui que eu agora guardei, que é para dormir sobre o assunto. Amanhã vou pegar nisso, vou imprimir e vou aos Correios mandar a carta para essa minha defesa. Muito bom, sensacional. E entre esse tipo de uso tem provavelmente uma infinidade de outros usos. Como é que você pode aqui, já estamos nos encaminhando para o finalzinho do episódio, passa muito rápido, inclusive, já estamos aqui faltando 5, 6 minutos para a gente terminar.
só para te contextualizar um pouco, como que você acha que as pessoas podem se manter conectadas, até porque nós temos aí eu acho que é quase que infinito a quantidade de informação que a gente recebe, não dá para se organizar tudo isso, então como se manter focado com esse monte de informação que a gente tem o dia todo? Cara, mais uma vez, tem a ver com a sua disciplina, com a sua organização, com a sua capacidade de arrumar bem as várias situações. Por exemplo, o Perplexity Pro tem uma coisa que se chama espaços. Então tenho o espaço de saúde. Quando eu recebo as minhas análises clínicas, eu coloco lá o PDF, ele faz a análise, quando chega ao médico, já discuto com o médico a resposta que me deu e, regra geral, até há perguntas que eu faço ao médico que ele próprio não tinha equacionado. Portanto, eu vou mais bem preparado até que o médico. Tenho outra pasta que é com diversos, por exemplo, agora estava de férias, vimos uns buracos na areia e perguntei, olha, com essa fotografia, sabendo que é neste local, e esses buracos poderão ser o quê? São moluscos, são animais marinhos, são não sei o quê. Estava numa sala de teatro, queria saber o histórico da sala de teatro. Tirei uma fotografia, coloquei lá, disse onde é que era a sala de teatro, o cara disse, olha, foi isto, foi aquilo, foi aquilo. E isto do ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista profissional, consigo resumos de textos, resumos de vídeos, eu uso uma ferramenta que se chama o LM Notebook, LM Notebook, onde coloco lá ou vídeos, ou links de vídeos, documentos, e fico com até uma pasta sobre aquele tema, onde posso fazer o tipo de perguntas que eu quiser. Inclusive, vale a pena de ver os vídeos sobre esse tema, porque até pode criar um treinamento de uma língua ou um treinamento de um tema através do LM Notebook. E, finalmente, até pode ter uma inteligência artificial no seu próprio computador. Aqui, interna, privada. É uma coisa que se chama LM Studio. Como é que eu cheguei lá? Perguntei à inteligência artificial. Como é que eu posso criar um processo no meu computador com a inteligência artificial de forma a que a informação que eu coloco lá fique confidencial, não seja compartilhada na internet? Ou seja, eu utilizo todo o potencial da inteligência artificial com informação confidencial que fica aqui no meu computador e que não sai daqui. Sensacional, Manuel. Você deu uma aula aqui agora para como a gente pode destravar. Tem algumas aí que eu já uso, inclusive o KLM Notebook, que é do Google também, da Google, né? Exatamente. Que é sensacional. Realmente ela faz coisas maravilhosas, faz até apresentações de PowerPoint, faz o vídeo, faz o áudio, faz podcast. É, assim, uma coisa absurda. Cara, eu agarrei num podcast seu, coloquei o link no Perplexity Pro, pedi, faz um sumário e os 15 pontos essenciais desse vídeo. Olha só. Em 5 minutos, fiquei com a informação. Olha só. Você vê, se você quiser a informação completa, vai lá e escuta, assiste ele inteiro. Se só o resumo bastou, tá ótimo. Exatamente. É exatamente isso. Usar com inteligência. É potencial. Agora, se você, como humano, não sabe utilizar a ferramenta não vai servir para nada, a ferramenta vai ser muito má, porque você não sabe utilizar. É verdade. E isso acho que a gente tem desde a época do início da máquina a vapor. Começou daquele jeito e as pessoas tinham a mesma conversa. Ah, porque a máquina a vapor vai tirar meu emprego. Claro que vai tirar o emprego do cavaleiro, do maquinista, que aquilo mudou. E muitas oportunidades estão aí, cara. E estamos a ver, por exemplo, havia uma coisa que se chamava engenheiro de prompts. Neste momento a IA já está fazendo os prompts. Sim. Portanto, as novas profissões têm que se adaptar e têm que evoluir. Tem que se adaptar. É bem isso aí. E a gente não pode ficar refém do medo. Não pode. Não podemos parar de estudar. Exatamente. Manter uma dose de coragem, arriscar. Quem não arrisca, não petisca. É bem isso aí. Olha só, Manuel, chegamos ao finalzinho. Eu gostaria que você deixasse aí as formas de contato, as suas principais redes, como as pessoas te acessam, quem quiser entrar em contato com você, trocar uma ideia.
Cara, com todo o gosto, se for ao LinkedIn, é só procurar Manuel Matos, tudo seguido, Manuel com U, que aí no Manuel Brasil com geralmente é U, com O. Então, é verdade. Manuel Matos, tudo junto, em letra minúscula. A outra possibilidade é o meu e-mail, manuel.matos@consulmatos.com. E estando aqui por Portugal, é só uma questão de fazerem uma ligação, é o 96 3500 116. Então, quem quiser trocar ideias com o Manuel Matos, é só entrar em contato e sigam o Manuel, porque o Manuel, vocês viram o que ele entregou aqui hoje para a gente em 30 minutos. Imagina aí nessa trajetória toda. Muito obrigado, Manuel. Fiquei Obrigado muito a vocês. honrado com a sua presença aqui Eu nesse também. episódio muito especial. Muito bom, Sérgio. E que venham muitos mais e que tenham muito sucesso neste seu empreendimento. Muito obrigado e com certeza te espero para um próximo. Você vai vir aqui contar mais coisas daqui a um tempo para a gente se atualizar, porque hoje a velocidade das mudanças está tão grande que daqui a um ano pode ser que tenha muita novidade legal, muita evolução, e eu espero que os seres humanos consigam efetivamente continuar aprendendo para que não haja essa marginalização de profissionais que não aprendam. Então, Não vamos... tem como. É verdade. Adaptar ou ficar para trás. Adaptar ou ficar para trás. É a lei de Darwin até, né? É, O que se adapta melhor às coisas é que sobrevive. exatamente. É Muito fantástico. obrigado, Manuel. Então, Obrigado, Sérgio. feliz 2026 para você. Igualmente para você também, Sérgio.